Olá, amigos da FEB TV. Sejam bem-vindos a mais um programa Lições de Emmanuel, hoje com o tema Dever. Todos nós, em nossas atividades cotidianas, encontramos aquelas que temos o dever de realizar, seja por impositivos legais, de necessidade, aquilo que de fora se estabelece um comportamento esperado de cada um de nós. Da mesma forma, na pauta das nossas experiências espirituais, encontramos também o dever como mecanismo de reajuste em relação à lei divina. O Espírito Emmanuel, nesse capítulo, nos informa que o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. O dever, como preconiza Emmanuel, não é somente algo que se impõe sem nenhum propósito. Ele tem origem no ajustamento das leis divinas em relação àquilo que nos compete realizar para o nosso próprio crescimento. O dever, portanto, deriva não somente de uma imposição externa, mas de um desejo, de uma necessidade interna de crescer e de progredir, de nos ajustarmos em relação a essa lei. A doutrina espírita, no seu livro básico, o Livro dos Espíritos, no item de número 614, traz uma reflexão muito interessante sobre a temática desse ajustamento em relação às leis divinas. Nesse item, pergunta o codificador em que consiste a lei natural. Estava em época, quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, a reflexão sobre se haveria uma lei universal que imperasse em todos os tempos e os lugares. Os espíritos, respondendo a essa indagação do codificador, irão dizer: a lei natural é a lei de Deus, única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. O dever, então, em relação a essa lei, comparece na dimensão desse mecanismo de ajustamento a uma lei escrita para a nossa felicidade. Não é, portanto, uma imposição que ignora os nossos interesses, que ignora os nossos anseios, que ignora os nossos sonhos, que ignora as nossas características. O dever, no capítulo do ajustamento a essa lei divina, é algo que diz respeito àquilo que nós queremos numa dimensão muito profunda. Porque todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos encontrar a paz, a harmonia nos nossos caminhos. Mas quando nós olhamos para a realidade que nos cerca, muitas criaturas se perdem em ilusões muito tristes, porque se dedicam a propósitos, a tarefas, a atividades que podem parecer bastante agradáveis a princípio, às vezes até parecendo que estão vinculadas com o que nós queremos, mas que são estradas floridas a princípio que conduzem a precipícios negros e profundos. A lei divina, estabelecida pelo Criador, é essa lei que diz respeito à nossa felicidade. Ajustarmos-nos a ela, portanto, é o dever que nos cabe na busca da satisfação dos próprios interesses como seres imortais. Aonde está escrita essa lei que tem o rol das nossas responsabilidades? O codificador também faria essa pergunta, buscando saber no item 621 aonde está escrita essa lei que estabelece os nossos deveres. E os espíritos respondem: na consciência. Não adianta, portanto, buscarmos em elementos externos que às vezes nos auxiliam, mas que não encontraremos ali de maneira definitiva esses elementos que estabelecem o nosso dever perante nós mesmos. É preciso que consultemos a nossa consciência, ouvir aquela voz que sussurra no nosso íntimo sobre quando devemos fazer alguma coisa, quando devemos nos abster, quando devemos encetar determinada atividade, quando devemos nos precaver de determinado problema. A consciência é esse livro onde a divindade escreveu a sua lei
e temos ali o conjunto das nossas responsabilidades. Para ouvir a consciência, o primeiro mecanismo é o mecanismo de nos autoconhecer, saber quem somos, separar um tempo no nosso cotidiano para refletir sobre nós mesmos, para buscar nos entender sem nos exaltar, sem nos criticar, sem nos menosprezar, mas para que nós nos conheçamos, saber aquilo que já temos conquistado e aquilo que ainda nos falta obter na nossa pauta evolutiva. O autoconhecimento, portanto, é aquela via de acesso à nossa consciência para que possamos ali ler as leis que estabelecem o dever perante a nossa própria felicidade. Isso não é tarefa fácil. Muitas vezes nós nos perdemos em muitos caminhos. Por essa razão, seria importante que nós tivéssemos em mente que muitos homens e mulheres na Terra nos ofertaram o seu exemplo de vida, os seus ensinamentos, a sua sabedoria, para tornar mais fácil esse acesso às leis divinas. E nesse capítulo, não podemos nos esquecer daquele que foi o maior exemplo de cumprimento da lei divina enquanto esteve conosco encarnado, a figura de Jesus. Jesus, quando esteve conosco na sua manifestação material, porque o Cristo nos acompanha desde milênios, milhões de anos atrás, até o presente dia, e nos acompanhará também, porque foi Ele que nos disse que das ovelhas que o Pai lhe havia confiado, nenhuma se perderia. Nós temos aí nessa experiência do Cristo o exemplo mais intenso, mais completo, do dever bem cumprido perante as leis divinas. Jesus, quando esteve conosco na sua vida, de diversas formas, demonstrou aquilo que nós devemos praticar no nosso cotidiano para encontrar o caminho da felicidade. Os seus ensinos, os seus gestos, o seu ato, os seus exemplos, configuram para nós como um roteiro iluminativo, para que nós possamos ver refletidos em nós essa lei divina que ele externalizava pelos seus atos. Portanto, conhecer a vida desse homem, através dos textos evangélicos, do texto da Bíblia, de outras obras que trazem reflexões sobre os seus ensinamentos, significa passar a vibrar a nossa consciência, o nosso entendimento, a nossa razão, nesse patamar de uma compreensão mais elevada da lei divina que busca a nossa felicidade. O cumprimento do dever, no cotidiano das nossas vidas, estabelece os mecanismos de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, de felicidade. Busquemos, então, no dever bem cumprido, esse patamar para o nosso crescimento e a nossa evolução. Agradecemos a sua atenção e esperamos revê-lo em breve em mais um programa da FEB TV Lições de Emmanuel.